Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo no Antigo Testamento, no livro do profeta Chorão. Chorão, é Jeremias. O profeta Chorão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós estamos estudando a Tua Palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Ara, Deus, esta terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua semente será plantada. E faz, Senhor, com que esta terra seja fértil, em nome do Senhor Jesus Cristo, e produza frutos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma semente plantada em uma terra fértil, Pai. Abre o nosso entendimento, leva cativo todo o nosso entendimento à Tua obediência, Jesus. E nos mostra as coisas grandes e fortes que nós não sabemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aquele relógio tá certo não, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o profeta Jeremias, que nós estamos estudando aí. E a pastora esteve aqui na semana passada com quem? Abacuque. O Abacuque foi o profeta que precedeu aí o profeta Jeremias. Alguns outros profetas foram... Os profetas que a pastora deu, alguns foram na mesma altura que o profeta Jeremias, porque Jeremias ele profetizou, o seu ministério começou na época do rei Josias. Josias foi aquele rei que começou a reinar com quantos anos? 12, quem dá menos? 8. Começou o profeta, que também foi aquele rei que fez a reforma. Foi o último rei bom de Israel. Então, Jeremias, ele profetiza, o seu ministério é por 40 anos. Então, ele pegou todo o reinado do rei Josias, que foi de 30 e tantos, 31, se não me engano, mais todos os outros filhos dele e neto, Joaquim, Ezequias, aquele que Deus estendeu o tempo, e até o fim. Jeremias foi até o fim da história de Israel ali, antes deles, quando eles foram levados para cativeiro na Babilônia. E provavelmente nessa altura o profeta Jeremias foi também para o Egito, também passou um tempo no Egito. É muito importante essa área, essa fase da história de Israel que nós estamos estudando, porque muitas pessoas têm dificuldade em entender a palavra de Deus. Mas qual é a dificuldade que a pessoa tem de entender a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é um livro de história. É a história de um povo. Assim como você estuda história do Brasil, história de Portugal, história geral, história da sua nação. A própria Bíblia é o livro de história daquela nação. Então, se a gente desassocia a Bíblia do conteúdo histórico, claro que a gente não vai entender muita coisa. E principalmente infelizmente, no meio evangélico, não, graças a Deus, não na nossa igreja, mas no meio evangélico, as pessoas têm mania de ler a Bíblia como não é nem isso, é como palavras soltas que vão me dizer alguma coisa, tipo um livro de autoajuda, que eu abro ali e vou esperar o que é que Deus quer falar comigo, então eu abro e decido, vou ler capítulo 8, versículo 6.
abro lá e vejo o que é que está falando. E muitas vezes a gente não sabe em que contexto aquela frase foi dita, o que é que estava acontecendo, né? E as pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus porque já imaginou se a gente vai falar sei lá, da história hoje, dos dias de hoje. Já imaginou nós fomos contar o que acontece na nossa nação para um povo daqui a 2000 anos? Como é que o povo vai entender essa história? Eu li no Facebook hoje, eu achei bastante interessante. Alguém publicou dizendo assim: eu tenho pena da próxima geração quando for estudar esse período da história do Brasil. Não vai entender nada do que está acontecendo. É impeachment de manhã, tira de noite, anula de manhã, desanula de noite, anulação da anulação. A anulação da anulação. É uma confusão geral que eu tenho pena daquele povo. Até hoje, eu falo da história da minha nação, né? A história do Brasil hoje, quando você vai estudar mais dos tempos recentes para cá, da República propriamente dita, existem pessoas que defendem um dos presidentes do Brasil, que foi Getúlio Vargas, pessoas que defendem com unhas e dentes, e há outras que morrem dizendo que aquilo ali foi uma peste. E depende do professor que você pega de história, você vai encontrar um Getúlio Vargas bom ou ruim, para o povo ou para a elite. Então depende muito do historiador que vai ensinar ao aluno a sua visão. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Acontece agora, né, nesse momento. Quem for petista, o professor petista vai contar uma parte da história do Brasil. Se não for petista, vai contar outra história do Brasil. Então, a história sempre é a visão de uma parte, né? Depende dos olhos de quem viu. A história é construída dependendo dos olhos de quem viu. E a história da Bíblia também, né? Então, se a gente não entrar na carne, se a gente não entrar naquele tempo, se a gente não perceber aquela história, muito significado será perdido por causa dessa nossa falta de compreensão. Então, uma das coisas que eu mais amo é a história de Israel, é estudar a história de Israel e perceber principalmente este período crucial. Esse talvez seja um dos períodos mais importantes, historicamente falando, que é exatamente quando o povo de Israel vai ser levado para cativeiro. É tão importante esse período, que é o período da grande revelação de Deus, que Deus dá a Daniel sobre a vinda de Cristo. É quando Deus dá a Isaías a revelação da vinda de Cristo. Então, esse tempo aí é o grande tempo, é o grande preparar para a plenitude dos tempos. Deus tinha pressa, né? Tinha pressa de mandar Jesus Cristo, de mandar a sua promessa, e a preparação é esse momento. Esse é o momento crucial. É o momento em que Deus vai dizer assim: olha, acabou, minha longanimidade acabou, e eu tenho que dar um basta nessa história. E é exatamente isso que Jeremias está pregando. Quando a gente fala, antes de começarmos a ler Jeremias, quando a gente fala dentro da nossa igreja acerca de profetas e profecias e pregação da palavra, Jeremias é um exemplo muito importante. Deus, ele chamou antes de Jeremias, e nós estudamos aqui, muitos profetas, Isaías é um também, e que, obviamente, Deus dizia: voltem aos caminhos do Senhor, assim endireitem. E Isaías dizia: olha, quanto mais eu vos busco, mais vocês se afastam da minha presença. Abacuque faz também o chamado. Todos os outros fizeram esse chamado das pessoas atentarem para que Deus estava chamando, que Deus estava querendo que eles voltassem à aliança verdadeira. E quando chega Jeremias, para que não acontecesse nenhum mal, olha, vai vir um mal, mas vocês podem ainda. E quando vem Jeremias, a profecia de Jeremias, ela é uma das mais difíceis de ser aceita pelo povo. É tanto que Jeremias, ele é um dos profetas que tem poucos amigos. Só é reconhecido aqui na Bíblia 4
4 amigos de Jeremias. E Jeremias é o profeta mais conhecido da Bíblia. É aquele que deixou todo o seu pensamento, deixou a sua vida escrita. Então a gente sabe muito mais de Jeremias, da vida pessoal de Jeremias, do que de qualquer outro que nós sabemos apenas as profecias. E muito mal sabemos, ou quando sabemos alguma coisa, é o nome, e isso não diz muita coisa, como a pastora algumas vezes falou aqui também. É filho de fulaninho, mas não sabemos qual fulaninho, por aí vai. Mas de Jeremias sabemos muita coisa de sua vida pessoal. E por isso, pelo teor da sua mensagem, imagine você pregar para uma nação, para a sua nação, você pregar para o seu povo, dizendo assim, o resumo da pregação de Jeremias é, olha, vocês aprontaram, Deus vai vir com juízo, se entreguem, porque isto é o juízo de Deus. É basicamente isso que ele vai passar 40 anos pregando. Se entreguem. A Babilônia vai vir, vai levar vocês. Se entreguem. E por conta disso, quem é que ia aguentar esta palavra forte? E então, é exatamente por isso que ele é considerado um profeta de poucos amigos. Outra coisa também que é interessante falar é que também ele é conhecido como o profeta chorão, como eu falei aqui. Principalmente pelo seu livro, que nós vamos ler posteriormente, que é o livro de Jeremias, ou o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações tem esse nome porque é mesmo uma lamentação. Não tinha outro nome para dar esse livro. É o profeta chorando do princípio ao fim. Uma pessoa com depressão por causa o texto é mesmo depressivo para a pessoa que está escrevendo, né? O sentimento de desânimo que a pessoa está ali, porque sabia o juízo daquele povo, porque sabia que o povo o culpado era o povo. É tanto que chega aquela frase auge de Lamentações, que é põe tua cara no pó, talvez ainda haja esperança, né? Então, que é Lamentações 3:29. E isso é uma boa, Ângela, uma boa mensagem para você colocar num cantinho. Pega Lamentações 3:29, quando Milena pedir alguma coisa, aí você mostra isso. Põe tua cara no pó, talvez haja esperança. Os pais gostam muito de educar os filhos com esta passagem. Põe tua cara no pó, teu joelho no milho. Tem pó. E outra coisa que é interessante também observarmos dentro da própria história de Jeremias é a forma literária com que Jeremias anuncia a sua palavra, a sua mensagem. É muito a linguagem de Jeremias, além de ser literária, totalmente muito rebuscada, ele nos permite ter uma das comparações, ele usa muita metáfora, uma das comparações mais interessantes e mais bonitas das revelações mais bonitas que nós vemos em termos literários, está no livro de Jeremias. Né? As comparações mais significativas, quando ele diz que as pessoas deixam ao Senhor e busca o seu próprio sustento com as suas forças, eles chamam isso de cisternas rotas, né? Então, ou seja, uma comparação muito interessante que ele faz, e um grande conhecedor das coisas da vida, e principalmente pelo fato das profecias dele, tem muitas questões envolvendo analogias com animais e tal. Né? Parece alguém que eu conheço. Então, vamos começar com Jeremias capítulo 1, versículo 1. E eu temo que nós não vamos sair daqui mais do que o capítulo 2, porque esses primeiros capítulos são muito importantes nessa história aqui. Então, capítulo 1 já fala logo quem é Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Logo aqui nós vemos que Jeremias ele era filho de linhagem sacerdotal,
certo? Da terra de Levitas, em Anatote, a terra de Benjamim, perto de Jerusalém, acima de Jerusalém. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Isso aqui dá uma análise geral de como foi a profecia de Jeremias. Primeiro ele veio aí, nos dias de Josias veio a palavra do Senhor, que é essa primeira que nós vamos ler. Depois, no filho de Josias, de Joaquim, que também se tornou rei no lugar de Josias, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ou seja, ele profetizou até o povo serem tirados da sua terra e levados para a Babilônia. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Essa passagem é fantástica. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Vamos parar aqui. Esse versículo solto, no meio do nada, é muito utilizado, principalmente em festas de aniversário. Então, o pastor vai ler uma mensagem de aniversário. Lá vem Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O irmão está com dificuldade, o irmão está desesperado. Lê Jeremias 1, 5. O irmão está com vontade de desistir. Lê Jeremias 1, 5. O irmão, lê Jeremias 1, 5. Qualquer coisa que acontecer com o irmão, lê Jeremias 1, 5 para ele, que ele vai ficar fortalecido, porque é uma palavra muito forte. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Essa palavra é muito forte, porque ela fala de que a pessoa nasce já com um propósito divino. E essa mesma passagem que é dada no dia do aniversário das pessoas, é aquela frase que nos faz refletir. E se a mãe de Jeremias abortasse? As pessoas tentam colocar na mente das pessoas, por exemplo, que a criança, né, só é criança depois que nasce, e não no ventre da mãe, ela é apenas uma extensão do corpo da mulher. Né? E tenta colocar isso, principalmente as feministas, tentam colocar isso, incultar isso na cabeça das pessoas, falando sobre o aborto, da questão de abortar. E tirar a vida daquele ser que eles não chamam nem de filho ou de criança, né? Que é para não ter para não chamar de criança ou de filho, tal. É o nascituro, como eles chamam. Nessa questão, é muito importante a gente perceber que Deus tem um plano para Jeremias antes de Jeremias nascer. Antes que eu te formasse no ventre. Ou seja, a mãe de Jeremias, aquele bebê, já nasceu com um propósito. Mostra que não só a vida lá dentro, porque antes que saísse da madre, eu te santifiquei, né? Já havia vida ali dentro. Já havia uma vida com necessidade de salvação, porque o Senhor o santificou antes de entrar, necessitando. Então não existe a possibilidade de uma criança já ser está sendo gerada e já é responsável pela sua, já está manchada pelo pecado, melhor dizendo, já está manchada pelo pecado e necessita da santificação. Não é? E é o que o Senhor faz, santifica, ou seja, separa aquela pessoa
para um ministério e as nações te dei por profeta. E ele profetizou realmente pelas nações. Então, não só para dia de aniversário, mas também para nós refletirmos sobre a questão do aborto. Né? Isso é muito importante, porque depois, pelo amor de Deus, crentes apoiando o aborto. É complicadíssimo. Crente, não, mas não, nós não temos. Primeiro, porque nós não temos o direito de dar a vida, também não temos o direito de tirar a vida. Né? Não temos esse direito. Deus é quem deu, Deus é quem dá. E outra coisa que também só nesse versículo está falando aqui, é que nesse versículo muitas pessoas se apegam também para defender a doutrina da predestinação, que ele já saiu predestinado. Só que de certa forma, é uma predestinação, mas é uma predestinação para um serviço. É diferente de uma predestinação para a salvação. Quando as pessoas colocam a predestinação dos homens da Bíblia, elas não conseguem fazer uma diferenciação entre a predestinação para um serviço e a predestinação para a salvação. Né? Então, mas Deus escolheu no ventre da mãe, escolheu Jacó e aborreceu Esaú, já no ventre da mãe. Sim, mas Deus não escolheu um para a salvação e outro para a danação. Deus não escolheu, Deus não determinou isso. Escolheu ele para ser a descendência, a sua nação, o seu povo escolhido. Então, é nesse sentido que temos se podemos dizer assim, várias predestinações, como é também o caso do profeta Jonas, que parece que também não havia muito livre-arbítrio. Algumas pessoas defendem também que não há muito livre-arbítrio no profeta Jonas. Mas para o serviço, Deus o chamou, Deus o anunciou, Deus o comissionou. E aí ele vai e diz: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Já parando aqui também, é que nós somos preguiçosos, medrosos, tímidos, procrastinadores, e não fazemos a obra de Deus sob a alegação de que não sabemos o que falar. Eu sou muito tímido, mas não sei o quê. E quando Deus diz, não somente aqui no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, ele reafirma isso e dizendo: não tereis cuidado do que haveis de falar, porque naquela hora o Espírito Santo ministrará em vós. Prestem atenção, dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa, duas coisas terríveis você está dizendo. Primeiro, você está dizendo que Deus não tem poder para agir na sua vida. Automaticamente. Porque que Deus... eu sirvo a um Deus lindo, eu sirvo a um Deus maravilhoso. Não sei falar. Peraí. Teu Deus pode tudo? Pode, meu Deus é grande. Mas eu não sei o que falar. O teu Deus pode curar? Pode, meu Deus pode curar. Mas eu não posso, mas eu não sei falar. É hipocrisia, isso é falta no mínimo, de ser coerente com aquilo que você acredita. Então, primeiro, uma falta de fé. Em segundo lugar, é uma falta de obediência, para não dizer uma desobediência descarada. Porque a mesma coisa Deus mostrou para Moisés. Claro que eu não estou dizendo que Jeremias é assim. Porque eu não estou falando eu estou falando aqui de um outro tempo. Eu estou falando de nós, que hoje temos a palavra de Deus, muito clara para nós, uma coisa que Jeremias não tinha naquele tempo. E outra, nós temos o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, como disse o apóstolo João. É completamente diferente a nossa visão da visão de Jeremias, da visão de Moisés, claro.
Moisés nem sabia quem era. Sabia da mãe, ou de ouvir falar da mãe. O povo aqui sabe de ouvir falar, como disse Jó. Até que Deus se apresentasse a eles, e se Deus se apresentasse a eles, se houvesse isso, aí haveria ali um relacionamento íntimo. Não é como hoje, que nós conhecemos a Deus e Deus tem um relacionamento íntimo conosco. São duas coisas completamente diferentes. O apóstolo Paulo diz que aqueles profetas ansiavam por ver isso que nós, por experimentar o que nós estamos experimentando hoje. Uma comunhão íntima com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. É completamente diferente de Jeremias, completamente diferente de Moisés. Mas ele fala isso, Jeremias fala isso, e infelizmente nós ouvimos muitas pessoas com medo, porque são, eu não sei o que falar, eu sou novo convertido, eu não tenho experiência. A minha primeira pregação, eu já falei isso milhares de vezes, a minha primeira pregação, eu tinha 30 dias de convertido, não parei até hoje. Eu fui consagrado a diácono com 3 meses de conversão, nunca me desviei até hoje. Eu entrei na faculdade de teologia, eu tinha 3 anos de convertido. 3 a 4 anos de convertido. 3 anos de convertido, estou aqui até hoje. Quer dizer, então não é o tempo, é a tua disposição. É a tua capacidade, é tu colocares na tua cabeça que tu podes. E que a única coisa que te limita é a tua mente. É você acreditar que não pode. É aquilo que eu falei. Se você acredita que, tanto quem acredita que pode, como quem acredita que não pode, estará correto. Se você acredita que não pode, você está limitando o poder de Deus. Limitando o poder de Deus. Por que não pode? Aquele que chamou. E aí é isso que ele diz aqui. Não temas, versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: o que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí você junta o versículo 18, 19 com o versículo 5, você começa no 5, pula tudo e vai para o 18, 19, a pessoa sai feliz da vida com essa mensagem. Falei demais. Respirando fundo agora. O que interessante de nós olharmos para essa mensagem de Jeremias? Observe. Deus fala da forma que Ele quer. E a gente não está aqui, e nem podemos estar aqui, para limitar a forma de Deus falar. Né? E Deus fala com Jeremias, pelo menos até aqui, de 2 formas. Audivelmente, Jeremias ouviu, e outra, através de visões que ele estava tendo ali naquele momento. Uma amendoeira e depois uma panela
uma panela a ferver. E outra palavra aqui que é muito, muito linda é essa que está no versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse é um dos versículos mais importantes, porque é aquela que diz exatamente que eu posso acreditar na palavra, porque aquele que escreveu vela por ela. E essa palavra tem sido cumprida à risca ao longo desses 4.000 anos de história, de Bíblia. Então nós temos, por exemplo, hoje 2.000 anos, de 2.000 e tantos anos que Jesus Cristo esteve e andou sobre essa terra. E nós temos 2.000 anos de Novo Testamento. E nós temos um evangelho. Nós não temos mais os originais. Nós não temos as cartas que Paulo escreveu. Nós não temos as cartas que Pedro escreveu, João escreveu. Nós não temos as cartas originais escritas por aqueles homens, porque essas cartas já se foram. O que nós temos é cópias de cópias de cópias de cópias. Assim como também nós não temos mais os livros de Jeremias, escrito pelo próprio Jeremias, não temos mais nada disso, porque isso aí também se foi com o tempo. Né? Essas coisas se desgastam. Mas o Senhor velou pela palavra dele e guardou aquela palavra dele. E chegou para nós hoje um texto copiado por diversas pessoas, traduzido por diversas pessoas, ao longo de milhares de anos, e chega para nós com uma autenticidade incrível. Incrível. Porque nós temos, primeiro, porque não existe nenhum louco, porque tem que ser louco, que ateste que a Bíblia não é verdadeira. Porque não é possível que até hoje ninguém tenha conseguido fazer isso e não vai conseguir fazer para frente. Jamais. Quando as pessoas dão descrédito à palavra de Deus, é por obra de Satanás, não pela ciência, não por nada disso. É por uma questão de fé. Não é uma questão de certeza. Não acreditar na Bíblia também é uma questão de fé, tanto quanto acreditar. E até diria que é muito mais uma questão, é muito mais fé, tem que ter muito mais fé para não acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia é o único livro que nós temos que tem se mostrado fiel, e a ciência, cada vez que a ciência é descoberta, mais a Bíblia é comprovada cientificamente as coisas que aqui estão. Então a gente lê o texto de Isaías, que diz coisas científicas que a gente descobre hoje com o que nós temos de tecnologia. Nós temos coisas que Salomão falou, que a gente só vem descobrir hoje para você ter ideia, Moisés falou uma coisa que a gente só veio ter ideia do que era no ano 2000, que é a possibilidade de pegar a parte de um homem, né, e transformar em uma mulher. Né? E a gente só aprendeu a fazer isso, a entender a clonagem por volta do ano 2000. Né? Recebeu o nome de clonagem. Então, observe, 2.000 anos depois que Jesus Cristo veio, 4.000 anos depois que Moisés escreveu, o homem descobriu que é possível pegar um pedaço de um corpo e dele fazer um novo ser semelhante ao primeiro. Né? E eu costumo sempre contar essa história porque se os cientistas tivessem lido a Bíblia, eles não teriam cometido um dos maiores erros que eles cometeram na clonagem naquele ano da ovelha Dolly. A Dolly, ela nasceu com um problema genético terrível, que foi, ela foi pega de uma ovelha velha, né, de uma ovelha com 4 anos, e quando, 2 anos, sei lá, 2 ou 3 anos, e quando Dolly nasceu, ela nasceu com a mesma idade da mãe. Ela nasceu com 4 anos. Então, quando ela fez 5, ela já estava velha. Quando ela fez 1 ano, ela já estava com a velhice de uma ovelha de 1 ano. Sim, com a ovelha, mais de 1 ano. Já estava velha com 5 anos. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles iriam entender que quando Deus pegou a costela de Adão, trouxe para Adão uma mulher com a mesma idade dele. Era simples, lia a Bíblia, via que era assim que procedia, tentava fazer alguma coisa diferente. Então foi exatamente o que eles fizeram
E então, o que é que eles... Agora vamos trabalhar para tentar reverter essa situação, que não era agora fazer alguma coisa. Mas observe, aquilo que foi escrito há 4.000 anos e que o povo dizia que era história da carochinha, pode ser contada cientificamente hoje em dia. Então, Deus, ele vela pela sua palavra. Nada do que a Bíblia tem, nada, por mais absurdo que possa parecer, como é que o Mar Vermelho se abriu, como é que o homem foi arrebatado numa carruagem de fogo, ou qualquer coisa desse tipo, nada disso é um absurdo, ou é impossível de acontecer, ou impossível de ter sido comprovado cientificamente, ou qualquer coisa desse tipo. Então Deus, ele tem velado pela palavra dele. O que é uma coisa maravilhosa para aqueles que acreditam nela. E é uma coisa terrível para aqueles que se afastam do caminho do Senhor, porque a mesma palavra que diz que para nós há um céu, é a mesma palavra que diz que para aqueles que não acreditam há um inferno. Né? E essa é uma realidade que nós precisamos nos preocupar. Amém? Vocês estão aqui ou estão dormindo? Já foram arrebatados? Não, né? Marco, está aí, Marco? Durmamos não. Vamos embora que ainda tem um capítulo aí para ler e meia hora para falar. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus despossórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Parando aqui. Aí Deus chama Jeremias, a gente leu aí no capítulo 1, Deus chama Jeremias com umas coisas muito lindas. Por exemplo, Deus chamou aquele profeta, você vai ficar numa igreja, né, com ar-condicionado, uma igreja com todo mundo sentadinho, no inverno vai ter um esquentadorzinho, você vai ter uma coisinha, né? Você só pensa lá, pregar ali para meia dúzia de pessoas e no final de 50 anos vai todo mundo para o céu, feliz da vida, você... Né? Deus chamou Jeremias para, como é que ele diz aqui? Versículo 10. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Coisas terríveis. Jeremias, não é só para pregar não, viu, meu filho? É arrancar, derrubar, plantar também. Aí tem momento de plantar. Vai ter ali momento para edificar. E quando ele chega, e logo aqui no capítulo 2, ele vai agora a Jerusalém, né? E diz a Jerusalém, traz essa mensagem de Jerusalém. Agora, observa a mensagem de Jesus para Jerusalém. E Jerusalém é a cidade santa, né? A cidade majestosa, a cidade de ouro, Jerusalém. A paz esteja em Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Né? Cidade de paz, Jerusalém. E diz: lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus despossórios. Sabe o que é despossórios? São votos de amor. Os votos ali tem o quê? Vamos botar uma linguagem bonitinha aí, né? E do amor do teu noivado. Que é essa jura de amor que é feita no casamento, no noivado, né? Antes de casar. Aquela jura de amor antes do casamento, né? Aquele que é o que você chama meu bem, né? Diz que no casamento é meu bem, na separação é meus bens, né? Meu bem é aquela jura de amor que é feita. Então Deus, primeiro é muito relatado isso na história de Israel,
o relacionamento de Deus com o povo de Israel é um relacionamento de um esposo de um esposo com a noiva. E Jerusalém é a noiva do Senhor. Toda a Bíblia caminha para o ponto central, o palco do mundo é Jerusalém. Não tenho dúvida disso. O palco de todos os acontecimentos é Jerusalém. Jesus vai voltar sobre Jerusalém. Não tenho dúvidas. Se quiser achar Jesus Cristo, ele vai descer sobre Jerusalém. Não é outro lugar da terra. Não pense que ele vai descer em Oliveira do Bairro. Todo olho verá. Mas quando você vai ver lá longe, sabe que ele está descendo imediatamente embaixo de... Quer dizer, eu vou estar lá de cima olhando, né? E vou vir junto com ele. Mas vai ser sobre Jerusalém. Toda a história vai se desenrolar no meio de Jerusalém. Jerusalém sempre foi e sempre será o palco das nações. Então, por isso, não ache que os Estados Unidos, ora, está lá defendendo, né? E outros tentando atacar a coisa. Não pense que é simplesmente por uma questão de povo bonitinho. Não, é que esse povo sabe que Deus é espiritual e Deus é quem levanta esse povo para proteger aquela cidade. Não é à toa que Jerusalém hoje Israel hoje tem um dos maiores antimísseis do mundo. É um dos espaços aéreos menos penetrável no mundo, é o de Jerusalém. O povo mais inteligente do mundo e que recentemente acaba de descobrir a cura para o câncer, se não me engano, não é? O câncer foi da AIDS, não lembro. Acho que foi o câncer. Um comprimido que cancro ou sida. Traduzindo para o português de Portugal. Não, é que agora eu não lembro, porque houve duas descobertas agora, e eu sei que uma delas veio de Israel, que eles até publicaram um artigo dizendo que enquanto o povo está atacando Israel está achando a cura das doenças. Um dos povos mais inteligentes. Uma das é porque houve essas duas descobertas agora. E, quer dizer, a da SIDA está um pouco coisada. Eu não lembro se foi de Israel ou se eu estou confundindo as bolas. Mas, enfim. E o que é mais interessante é que um dos povos mais inteligentes que nós temos hoje é o povo de Israel. Não tenha dúvida, é o povo inteligentíssimo. E hoje, até hoje, se torna o palco das nações. Se Israel estiver sofrendo qualquer coisa, pode colocar-se debaixo da cama que o negócio vai... Jesus está voltando. E aí Deus lembra, eu quero chamar a atenção para essa linguagem que Deus fala com Jeremias, de um esposo que está lembrando de um tempo em que era um tempo de escassez, era um tempo que não tinha nada, mas era um tempo de amor e de jura e de eu vou estar contigo até que a morte os separe. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então, Deus lembra aqui, obviamente, da aliança que ele fez com aquele povo. E claro que dentro dessa visão linda que Deus está mostrando aqui, ele não está levando em consideração aquele povo que estava meio rebelde também, que morreu, que houve muitas coisas tristes aqui nesse tempo em que eles andavam no deserto. Mas Deus chama a atenção para, principalmente, a fidelidade daqueles que se mantiveram fiel, mesmo em meio àqueles momentos. E aí ele bota, versículo 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpado. Mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, qualquer coisa que acontecia em Israel, automaticamente aquele povo que fosse contra Israel seriam atacados imediatamente. E é isso que ele está dizendo aqui, que era exatamente naquele tempo em que Israel era santidade ao Senhor, era povo separado ao Senhor, os próprios sacerdotes tinham na sua testa essa expressão, tinha um pingentezinho com o nome santidade ao Senhor. Versículo 4. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Essa palavra, assim diz o Senhor, é forte.
é fortíssima. Porque Deus ele não dá às pessoas autoridade para falar sobre o seu nome. E quando um profeta dizia exatamente essa expressão, assim diz o Senhor, o povo calava. Por que o povo calava? Porque, claro, se fosse realmente um profeta do Senhor, se fosse realmente um homem de Deus, um ungido do Senhor, quando abre a boca, o ungido do Senhor pode falar a qualquer momento, como Natã, por exemplo, chegou para Davi e disse: Davi, vai que Deus é contigo, homem. Aí, quando ele saiu da casa de Davi, Deus disse para Natã: eu não estou dizendo para você dizer isso, não. Volta para lá e vai dizer a ele que não é ele que vai construir o meu templo, não. É o filho dele. Aí Natã volta com aquela cara de: olha, desculpa aí. Foi a carne, mas assim diz o Senhor. Acabou-se. Acabou-se. O assim diz o Senhor. Infelizmente, hoje na igreja, com essas questões de profecias para cima e profecias para baixo, muitas pessoas utilizam essa expressão, assim diz o Senhor, sem alma. Não é que é errado dizer isso, mas é que sem estarem em verdadeira comunhão com o Senhor, com verdadeira certeza daquilo que está dizendo. E muitas vezes, infelizmente, eu estou dizendo porque eu já participei, já vi pessoas fazendo isso, estando mentindo descaradamente, enganosamente, e dizendo, usando a expressão fortíssima e de grande peso, assim diz o Senhor, para tentar enganar as pessoas e ganhar uma jogando com as emoções. Exatamente. Então, quando um profeta, nesse tempo aqui, levanta-se para dizer isso, assim diz o Senhor, o povo calava. E por isso que era o peso. E Jeremias repete, assim diz o Senhor. Jeremias não diz nenhuma profecia sem ele iniciar dizendo, assim diz o Senhor. Muitos outros profetas dizem a profecia sem precisar dizer o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a assinatura de Deus sobre aquilo que está sendo dito. Quando Moisés terminou de escrever os livros, o Pentateuco, lá no Pentateuco diz que aqueles que era maldição, aquele que acrescentar qualquer coisa a esse livro. Né? Então, quando Josué, que era logo descendente, logo imediatamente depois do Pentateuco, da Torá, que ele veio escrever o seu livro, ele deveria ter tido muita certeza e confiança de que ele tinha a autorização de Deus para acrescentar aos escritos sagrados a sua palavra como tendo a mesma autoridade. Né? E essa é a grande... Muita gente escrevia muita coisa aqui em Israel. Muita gente escrevia muita coisa. A literatura em Israel era muito grande, era muito vasta, e principalmente porque lá existiam muitos povos, então era muita coisa que existia. Porém, que muitas dessas existem até o dia de hoje. Mas o que de fato é a palavra de Deus? O que de fato é assim diz o Senhor? Então isso era um peso de uma responsabilidade muito grande, principalmente para os profetas, para os doutores da lei, que posteriormente diziam o que é que era e o que é que não era a palavra de Deus. Obviamente que qualquer escrito, qualquer profeta que profetizando cumprisse, sabia que ali tínhamos um homem que falava que era um porta-voz de Deus. E claro que o termo profeta é exclusivamente porta-voz de Deus. Aquele que fala por Deus. Né? Ou que Deus fala por ele, melhor dizendo. Né? Deus fala por aquela pessoa. Então aquela pessoa é um profeta. Né? Ou no masculino, ou profetiza no feminino. Assim diz o Senhor: que justiça acharam vossos pais em mim para se afastar, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito,
que nos guiou através do deserto por uma terra de ermo e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Porquanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passais a ilha de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Paramos aqui. Olha que passagem fantástica essa. Para os nossos dias é tremendo. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja e não sabem o que é Deus. Muitas pessoas vão passar 50 anos dentro da igreja e não vão ser salvas, porque não aprendeu que igreja não salva. Muitas pessoas vão estar na igreja, vão até ser usadas por Deus, claro, porque se Deus usou um jumento, pode usar qualquer um, mas não vão experimentar a íntima comunhão com Deus. E a pessoa perde de entender o significado do que é estar dentro da igreja, do que é verdadeiramente a igreja. É claro que a igreja ela é uma reunião de pessoas que se juntam, que se unem para adorar a Deus, para buscarem a Deus, para orarem a Deus, para lerem a palavra de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, e por isso se faz presente no local e fala com o seu povo, alimenta o seu povo e instrui o seu povo. Pela sua infinita graça e misericórdia. Isso é a igreja. Infelizmente, muitas pessoas acham que a igreja é um clube social, onde eu vou para socializar. É onde eu vou porque eu não tenho para onde ir. Pelo menos ali o povo gosta. O povo ali tem uma amizade, tem uns clubes, pronto. Mas, e aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, ao longo da minha caminhada, eu vi pessoas que brigam com o irmão e saem da igreja. Sai de Cristo, não é nem sair da igreja. Pode até sair da igreja e ir para outra igreja, mas é que nem isso. Na minha caminhada com Cristo, eu me decepcionei com pastores. Me decepcionei com muitos pastores. Eu fui traído por alguns pastores. Claro. Fui roubado por alguns pastores. Fui. Não tenho. Mas eu não fiz contrato com pastor. Eu não aceitei pastor nenhum. Eu nunca disse na igreja, pastor, eu te aceito como Senhor e meu Salvador da minha vida. Nunca disse isso. Eu nunca disse à igreja, você é a minha salvação. Nunca disse isso. Então a igreja, pastor, irmão, podem fazer o que for comigo, mas do caminho do Senhor, esse que eu escolhi, eu não me afasto. Então as pessoas têm dificuldade de entender isso. Que o nosso caminho é com o Senhor. E, claro que também, por outro lado, tem pessoas que também não conhecendo ao Senhor e nem tendo íntima comunhão com Deus, dizem exatamente ao contrário. Né? Se eu tenho conhecimento e se eu não aceitei a Deus, e se eu aceitei a Deus, e se eu não aceitei pastor na igreja, eu posso estar na minha casa servindo a Deus, porque Deus está em todo lugar. E não preciso mais ir para a igreja nenhuma. Então tem crente, eu conheço crente de mais de 20 anos de evangelho, que congrega na sua casa e toma ceia na sua própria casa, que a pessoa mesmo consagra. Eu não sei se ela se batiza. Mas e se diz e se julga crente. E acha que vai para o céu. Mas aí entra naquela questão que as pessoas dizem assim, mas a igreja não salva. Não, a igreja não salva. Claro que a igreja não salva. Então, se a igreja não salva, não significa que eu tenho que ir para a igreja.
Não, se a igreja não salva, não significa que você tem a igreja. Mas o problema é que quem salva é o Espírito Santo. Quem salva é Jesus Cristo, mediante o penhor da nossa herança. Quando nós somos salvos, temos dentro de nós o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele deveria nos impulsionar para estarmos congregando, para estarmos adorando a Deus, para estarmos querendo ouvir a pregação da palavra de Deus. Agora, se eu não estou na igreja e isso está normal para mim, significa que o Espírito Santo não está fazendo a obra como deveria fazer. E se o Espírito Santo não está fazendo a obra, não significa que ele seja incapaz. Pode significar que ele não esteja naquela pessoa. Não é? E aí muitas pessoas dizem, até conheço pessoas que disseram assim, quem nos separará do amor de Cristo? Usa esse versículo. O meu pecado, o preço que Jesus pagou, foi muito grande para o meu pecado separar, fazer eu perder a salvação. É claro que eu não vou perder a salvação. Mas a questão não é você perder a salvação. O problema não é esse. Você vai dizer, mas João Paulo, então quer dizer, João Paulo, que se eu pecar hoje, eu vou perder minha salvação? O meu questionamento é outro. Você, se você pecar hoje, eu quero saber se você realmente tinha alcançado a salvação. Porque a Bíblia diz, aquele que é de Deus, não peca. As pessoas invertem a pergunta. Então quer dizer que se eu pecar hoje, eu vou para o inferno amanhã. E a pergunta não é essa. Então o homem, ele busca, maquinar para tentar se convencer. Não, porque ele só quer se convencer. Porque ele não consegue convencer a ninguém. Pelo menos a si mesmo se convence. E aí, ele convencendo a sua mente, anda perfeitamente. Com a mente cauterizada, que claro, pela obra do maligno. Então, o que o povo de Israel estava passando, é exatamente a mesma coisa. Por que vocês não perguntam... Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Simplesmente o Senhor os colocou na terra. Olha, no tempo em que eu era a vossa provisão, era o que Deus está dizendo aqui no versículo anterior. Quando na terra que ninguém semeava, mas vocês comeram, vocês plantaram, vocês colheram. Na terra que ninguém plantava, em que plantando não se dava, nós tínhamos um relacionamento. Aquele tempo era muito bom, em que eu vos servia. No dia que eu coloquei vocês numa terra que mana leite e mel, vocês me esqueceram e acabaram amaldiçoando aquela terra. Então, quando nós estamos na igreja, muitas pessoas entram na igreja para conseguir alguma coisa. E quando conseguem, saem. Eu já falei aqui diversas vezes. Quantas vezes a gente orava, graças a Deus não tem mais acontecido isso na nossa igreja. Mas a gente orava para uma pessoa conseguir um emprego, depois tínhamos que desorar. Senhor, tira o emprego dessa pessoa para ela voltar para a tua casa. Era quase isso. Então, é muito sério que as pessoas vêm para o Senhor, vêm para a igreja, apenas enquanto o Senhor estiver lhe dando alguma coisa. É um relacionamento não de Senhor. É mesmo aquele que é Senhor se torna servo. Porque ele me serve. Ele me serve. Né? E é engraçado porque, graças a Deus, na nossa igreja nós não temos esse tipo de pregação. Se a pessoa quiser vir para Cristo, é pelo poder da palavra de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, e não porque alguém está prometendo alguma coisa. Venha que a vida vai ser ótima, você vai andar. Vem. Chega. Vem. Não. O caminho é estreito, a coisa é difícil, mas eu quero olhar lá em cima, lá no alto.
Eu posso ter coisas muito, muito boas em diversos outros lugares. Eu já fiz parte de diversas outras religiões. Espiritismo, Umbanda, sei lá, Candomblé. Minha mãe fazia parte de tudo isso e eu estava lá no meio. Estava lá no meio. Roda de macumba, estava eu no meio. Despacho na encruzilhada, estava eu no meio. Despacho dia 8 de dezembro no mar, estava eu lá no meio. Decoração de centro de macumba, eu fazia. Estava lá no meio. Evento na igreja de Mórmon, estava eu lá no meio. Reunião kardecista, estava eu lá no meio. Não ria não. Procissão, estava eu no meio. Só nunca levei andor porque eu achava que ia doer muito meu ombro. Estava eu lá no meio. Sério? O que tivesse lá, estava eu lá no meio. Essas coisas dão muitas coisas a nós. Dão muito, dá dinheiro, dá dinheiro. Dá coisa, dá. Agora, nada disso me traz a salvação. Nada disso me faz ter a paz que eu tenho hoje. Muito pelo contrário, a minha vida, a vida da minha família, quando minha mãe fazia parte dessas coisas e levava nós para esse tipo de coisa, a nossa vida era de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, porque quando nós estávamos no alto, automaticamente caíamos imediatamente, quando estávamos aqui, fazíamos aquela macumba, subíamos de novo, aí caíamos de novo, fazíamos aquela macumba, subíamos de novo, caíamos de novo, fazíamos aquela macumba, subíamos de novo, e vivia assim, porque se a gente só vivesse lá em cima, não ia ter macumba. É verdade. Lembro-me uma vez, meu pai detesta que eu conte isso. Ele diz até hoje que é mentira, mas eu que sei, né? Eu que vivi, ele diz que é mentira minha e que eu minto. Teve uma dessas senhoras que recebe os demônios lá, e ela tinha um gabinete que ela recebia as pessoas para fazer a consulta. E ela chegou um dia para o meu pai tinha condições de... Quer dizer, tinha condições, depende da fase, né? Lula, isso aqui está muito calor. O demônio encapetado na mulher estava sentindo calor do local onde estava. E disse, eu quero... Aí eu disse ao meu pai assim, primeiro, antes disso, disse para o meu pai assim, Lula, eu acho que ia ficar muito bonito aqui um lustre de cristal. No outro dia, meu pai chegou com um lustre todo de cristal, aquele cheio de penduricalho, que parece do Museu Nacional, aquela coisa assim. Chegou meu pai no dia seguinte. Depois chegou lá, esse é o que foi. Está muito calor aqui, não sei o que lá, precisa de um ar-condicionado. Ar-condicionado no Brasil não é uma coisa que a gente compra com 100 euros. É uma coisa bastante cara. Em 1990 e tantos, aí é que era caro mesmo. E um dia meu pai disse assim, olha, eu estou pensando em comprar um ar-condicionado. E eu disse para meu pai assim, pai, a despensa está vazia, o senhor vai comprar um ar-condicionado para... Meu pai fez isso. E segurou, e eu corri. Mas eu ia levar ali naquela hora Hoje ele diz que essa história não é verdade. Mas eu que estava lá, eu que vi aquela mão vindo, eu que corri, eu que busquei perna para correr, que lembro disso. Mas era de tão fechado que era, mas era mesmo, porque era naquele momento baixo. A gente falindo, né? E em vez de comprar despesas para encher a despensa de casa, não, meu pai estava preocupado em comprar. Pelo amor de Deus, para mim não entrava. Eu sempre fui, mas eu sempre acompanhei os meus pais porque eu era criança na altura. E como criança a gente não tem muito essa coisa, mas eu geralmente não gostava muito de ir para lá. Não me sentia bem lá, graças a Deus, mas estava lá no meio, porque eu era criança. Então, essas religiões, ela vai nos dar, vai nos ludibriar, vai nos mostrar coisa, vai nos dar coisa. Vai fazer muita coisa para que a gente acredite. O poder de Satanás. Jesus Cristo nos alertou. Jesus Cristo disse assim, olha, se possível fosse,
eles enganariam até os escolhidos. Para você ver o poder de Satanás. Se possível fosse, enganaria nós. Então, não limita não. O apóstolo Paulo diz que o Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o poder é muito grande para nos enganar. E as pessoas, e o que Deus falou para Jeremias foi exatamente isso. Olha, vocês me deixaram, seguiram outros deuses, fizeram outras coisas. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Vocês têm tudo. Sabe o que aí trazendo para nós também? Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Mas observe, o apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real. Nós somos. Hoje a igreja é a noiva de Cristo. Então a nossa posição, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus mostra a igreja. Mostra a igreja. Quando Deus quer mostrar a Satanás o seu poder, diz o apóstolo Paulo, que quando Deus quer mostrar a Satanás o seu poder, Deus não vai dar um Hadouken em Satanás, não. Deus não vai dar um A, B, C, D, X, L, deu ali uma coisa no videogame e Deus ganhou. Não. Não, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus, a multiforme graça de Deus, é apresentada aos principados e potestades. Quer ver o poder de Deus? Olha para mim, olha para você. Esse é o poder de Deus. Deus não vai... Miguel, agora é a sua vez de descer lá embaixo, porque Satanás está pegando. Não! O poder de Deus somos nós, a igreja. Deus tem o poder máximo que Deus usa, diz o apóstolo Paulo. O grande poder que Deus usa é a sua igreja. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse é o nosso poder. E nós não podemos trocar essa glória por nenhuma outra. Não existe nada nesse mundo que seja maior do que essa glória. Amém? Nem o 2 eu terminei. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias a gente vai terminar no final do ano. Em dezembro a gente ainda está aqui. Ó, já estamos no mês 5, são mais 6 meses aí para... Não, mas Não. Mas é porque é mesmo muito... É muito rico o livro de Jeremias. E cada versículo dá uma pregação inteira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu abençoes, Pai, a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um, Deus, que está aqui neste lugar, que está em casa, através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção na vida dessas pessoas, Senhor, para que venham ao entendimento do teu poder e da tua unção sobre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aos nossos olhos, Senhor, como nós somos a nação eleita, Deus. O poder que tu tens dado a nós, Senhor, sobre esta nação, sobre esta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-nos, Senhor, com autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, que possamos ter uma continuação de semana abençoada, vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa operar através da nossa vida para trazer bênção sobre aqueles que estão ao nosso redor, à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa frente, atrás de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Satanás bate em retirada, porque o povo de Deus marcha nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, que Deus continue nos abençoando.